Começa agora o Aratu 24 Horas com Alex Silvestre. 6 horas! Estou chegando com tudo, com seu... Vem pra mim, porque já estamos no ar com o nosso Aratu 24 Horas. Chega mais você também, canta o galo para mais um Bom Dia, minha Bahia. Ó, dê licença, já tô entrando, eu já entrei, viu? Que Papai do Céu abençoe a sua casa, a sua família. Hoje é terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Vamos então juntos, agora, aqui aos destaques do nosso Aratu 24 Horas. No programa de hoje, uma denúncia grave, hein? Uma denúncia grave. Mulher acusa companheiro de estupro. De acordo com ela, o padrasto, esse aí, ó, abusou da enteada de apenas 10 anos. Dá pra acreditar? Me dá a mulher aí contando como descobriu esse caso, vai. Contando pra ela chorando muito, chorava muito, e o demônio no banheiro, tava no banheiro, chorando muito. Aí eu falei, mamãe, conte pra mamãe. E ela chorando, aí quando o cramuniano viu que ela ia contar, ele saiu do banheiro. Aí, o que foi que você fez com ela? Você fez o que com ela? Não fiz nada, não. Ela não caiu de bicicleta, não. Eu falei, isso aqui não é bicicleta. E ela tava de vestido e sem calcinha. Abracei ela, falei, mamãe, ele fez o que com você? Tá mexendo no meu bumbum. Olha, em instantes eu trago atualizações desse caso aqui na tela do 4.1. Agora, preste atenção. Onde é que está Helenilson, hein? O jovem desapareceu lá do bairro de Sussuarana dias antes do Natal. Eu tenho um chamado aqui de Jamerson Oliveira, tá com você. Bom dia, meu amigo. Olha, Alex, muito bom dia para você que está acompanhando o Aratu 24 Horas. Nós estamos aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aqui também funciona o DPP, que é o Departamento de Proteção à Pessoa, onde famílias, né, de pessoas desaparecidas, elas chegam aqui para registrar a queixa, né, para comunicar o desaparecimento. E a gente está acompanhando aqui o caso de um mecânico, o Helenilson Brito da Silva, de apenas 22 anos, Alex, que está sumido há quase um mês. Ele foi para uma festa paredão no Arenoso, essa é a informação que chegou para a gente, e desde então a família não tem mais notícias. O Helenilson, ele trabalha, né, como mecânico, e a gente está aqui com a irmã dele, prima, né? Ô, minha amiga, qual foi a informação que você recebeu? Que ele foi para esse paredão e ele é morador de Sussuarana Nova, é isso? Sim, isso. Ele é de lá da Sussuarana Nova. Aí ele saiu, foi para a festa e a gente não sabe mais o que aconteceu. Aí eu preciso que alguém que viu ele fale alguma coisa, ligue para o DHPP, tem um número aqui, e para manter mais informações do que aconteceu. A gente só sabe de uma suposta ameaça que teve antes disso. Ele foi ameaçado? Foi antes disso. Por quem? Não sabemos, não conhecemos a pessoa, a gente não sabe de nada. Por que ele foi ameaçado? Porque disse que ele estava namorando com a menina traiu ele, aí o pai de quem ele traiu foi e ameaçou ele. Mas até então a gente não sabe mais de nada, a gente precisa que se alguém souber de alguma coisa, nos avise. Você sabe dizer se essa menina estava com ele no paredão? Não, não estava. Não estava, né? E desde então ele não foi mais visto? Não, não foi mais visto. Faça um apelo aí para quem está assistindo, é claro, a gente está com a família aqui, eles não querem ser identificados por medo, né, de toda a situação, medo de represália inclusive, mas faça um apelo para quem está assistindo, que quem tiver informação sobre o Helenilson, o mecânico de 22 anos, que está desaparecido, né, um pouco antes do Natal, desse paredão que ele foi, entre em contato aqui com o WhatsApp do DPP, ó, 99631-6538, faça um apelo para essas pessoas, por favor. Gente, por favor, a gente sabe que esse mundo de hoje em dia, como é que tá. Então eu peço a vocês que souberem de alguma coisa, independente do que tenha acontecido, entre em contato com aqui, o DHPP vai dar todas as informações. Aí vocês falam, eu vi ele em tal lugar, para poder a gente saber. Pelo amor de Deus, não mandem trote, não fale coisas mentiras, só fale realmente o que aconteceu. E a gente está aqui esperando qualquer notícia. Tá certo, então. A gente vai ficando por aqui. Qualquer detalhe você pode passar aí para a Polícia Civil, né? Que essa família encontre o Helenilson o quanto antes. A gente segue aqui acompanhando todos os detalhes. Ok, Jamerson, obrigado aí pelas informações. Agora 6 horas e 4 minutos na Bahia. Você está assistindo ao Aratu 24 Horas, que segue com mais notícias aqui, ó. A polícia apreendeu, gente, uma carga de materiais hospitalares em um galpão, isso no bairro da Mouraria, aqui em Salvador. Você está acompanhando, inclusive, imagens aí, ó.
os produtos teriam sido desviados de unidades de saúde. Eu quero chamar agora a Dani Mazei, que tem outras informações pra gente sobre esse caso, Dani. Material estava onde exatamente, Dani? Bom dia. Isso, Alex, mais uma vez, bom dia a você e a todos. A nossa equipe de reportagem conseguiu flagrar a chegada de investigadores e policiais civis aqui à primeira delegacia dos Barris, com muitos materiais aí que foram apreendidos em um depósito na Mouraria. Foi necessário aí que os trabalhadores aqui, os investigadores e policiais dessem várias viagens com um carrinho de compras para conseguir dar conta de colocar todo o material apreendido no depósito na Mouraria. Luvas de látex, máscaras faciais, agulhas foram aí materiais apreendidos que, segundo aqui os investigadores e policiais, eram materiais que deveriam ter sido destinados a hospitais de Salvador, mas que foram desviados e tinha um depósito grande na Mouraria com todos estes produtos. Então agora um homem foi conduzido, vai ter que prestar esclarecimentos e agora a polícia quer saber que esquema é esse, né? Que estava desviando e revendendo esses materiais hospitalares. Flagrante então da nossa equipe acompanhando o trabalho da polícia. Qualquer novidade, a gente volta a falar sobre isso aqui no programa, viu, Alex? Com imagens de Ramide Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Dani, obrigado aí mais uma vez pelas informações. Já já você volta, inclusive aqui, já já você volta em outros casos aqui. Inclusive, Dani vai trazer informações. Me dá aí o que diz a mãe do adolescente de 13 anos. Me dá aí o que diz a mãe do adolescente, tá? Ela, presta atenção, a mulher, ela perdeu 2 filhos, gente. Inclusive, o último agora é de 13 anos. Ele foi sequestrado e morto no bairro de Pernambués por um grupo criminoso, tá? E ela tá cobrando, inclusive, justiça porque foi uma atrocidade o que aconteceu com esse garoto. O motivo da morte dele teria sido essa fotografia aí, ó. Tá? Me dá a mãe aí, veja o que a mãe diz. 6 e 7. Eu quero justiça. Esse miserável que fez isso com meu filho tem que pagar. Porque foi tudo com requinte de crueldade, né, mãe? Mas eu perdoo ele, porque Deus sabe que meu coração não é ruim, meu coração é bom. Eu chamo muito por Deus. Eu perdoo. Só quero justiça, é a única coisa que eu quero. Pronto, em instante a reportagem completa aqui no nosso Aratu 24 horas. A gente vai mergulhar aí nesse caso. Dani Mazei também está acompanhando esse caso. E já já eu vou trazer outros detalhes. Agora 6 e 7. Preste atenção, 2 homens. Eu falei 2 homens mortos enquanto bebiam em um bar lá no bairro de Brasília, em Feira de Santana. Uma das vítimas pode ter sido executada por engano. É isso mesmo, Diego Macedo, que eu entendi. Bom dia para você. Pois é, Alex, nós viemos até o local do crime, aqui na rua Pedro Suzarte, no bairro Brasília, em Feira de Santana. A informação que a gente recebeu, Alex, olha só, foi que tanto o Alessandro quanto o José Ronaldo, Alessandro de 26 anos e o José Ronaldo de 57 anos, estavam tomando uma cervejinha aqui, bem neste local, em frente a esta distribuidora de bebidas aqui em Feira de Santana, quando um homem em uma moto já chegou atirando. Inclusive, a gente tem imagens aqui, olha só, marcas de tiro por aqui. No chão aqui, olha só, tem gotas de sangue aqui no local ainda, mas para cá também tem gotas de sangue e essa parte aqui, Alex, também é uma marca de bala. A gente ficou sabendo da informação de que Alessandro recebeu 3 tiros na cabeça. Já o José Ronaldo recebeu 3 tiros também, mas foi mais na área da perna e também na virilha, que acabou atingindo aí a veia femoral, acabou perdendo muito sangue e morreu lá no hospital. Os 2 daqui foram transferidos para o Hospital Geral Clériston Andrade, aqui em Feira de Santana. Alessandro já chegou sem vida, mas José Ronaldo chegou lá com vida ainda, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A gente recebeu informação também que José Ronaldo morreu de graça, Alex, digamos assim, porque a informação passada pela polícia, né, é que o José Ronaldo, ele não tem nenhuma passagem pela polícia. Já o Alessandro, ele tem passagem por porte ilegal de arma. Eu vou conversar com um familiar aqui do Alessandro, que não quer se identificar, inclusive vou pedir para a nossa edição distorcer a voz aqui, enquanto eu conversar com o familiar aqui do Alessandro, para tentar entender o porquê que houve essa situação aqui em Feira de Santana, se a família sabe a motivação desse crime. Minha amiga,
bom dia, né, para você. Conta pra gente assim, ó, seu irmão acabou morrendo aqui nesse último sábado. Como é que tá a família nesse momento, né? A gente recebeu a informação que seu irmão, ele já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma. Há também uma outra informação de que seu irmão também tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio. Essa pode ser uma das motivações pelo qual seu irmão acabou morrendo ou não? Conta pra gente. Bom dia mais uma vez. Porque eu não consigo acreditar. Minha mãe é uma guerreira, criou meus irmãos na dificuldade. Nada foi fácil, entendeu? Então, pra ela tá muito difícil. Eu tô tendo força pra dar força pra minha mãe. Minha mãe se encontra medicada, eu me encontro medicada. Eu não tô raciocinando muito bem, nem nas palavras para poder expressar, porque é uma dor imensa que não vai voltar. Então, eu só tenho a dizer que meu irmão estava se divertindo com os amigos e acabou acontecendo essa fatalidade. Não sei se foi por conta do cabelo, entendeu? Que ele tinha pintado de vermelho. Minha mãe queria cortar o cabelo dele, né? Ele pintou por vaidade e acabou nessa tragédia. Eu não sei o motivo, não sei o porquê. Eu só sei que foram duas pessoas que eram amigos. Tô sentida também pelo José Ronaldo, tanto pelo o meu irmão, entendeu? Porque eram amigos. Em nota, a Polícia Civil informou que está investigando esse caso, buscando descobrir quem foi que matou essas duas pessoas, tanto o Alessandro quanto o José Ronaldo, e a motivação desse crime. Uma suspeita da família é pelo simples fato do Alessandro ter pintado o cabelo por vaidade. E aí, por este motivo, alguma facção da região possa ter interpretado errado e ter tirado a vida dele. E o José Ronaldo, por estar próximo, acabou sendo atingido também pelas balas. Com imagens de Robson Melo, Diego Macedo, de Feira de Santana, para o Aratu 24 Horas. Diego, obrigado. Já já você volta aí direto de Feira de Santana com o caso da mãe que está acusando o companheiro de ter abusado sexualmente da própria filha, da filha dela aí de 10 anos. É esse camarada, ó. Já já então você volta com esse assunto. Agora 6 horas e 12 minutos na Bahia. Eu quero pedir a sua atenção aqui, porque a gente vai falar do caso do Edilson. O Edilson Lima Poutinho, de 61 anos, gente. A família e amigos voltaram aí a protestar e pedir justiça pela morte do idoso. Todos estão acusando a polícia militar de ter atirado aí contra ele, tá? Ele, inclusive, não era mais morador do bairro da Federação, inclusive de onde a gente fala aqui em Salvador, mas ele sempre ia lá por conta de um baba, né? Rever os amigos de infância, da comunidade. E numa dessa, de acordo então com as testemunhas, a polícia teria entrado na comunidade já atirando. A gente tem inclusive aí, né, o pedido de justiça por parte dos amigos, dos familiares. Vamos acompanhar, me dá um trecho aí, vai, 6h13. Minha pergunta é pra ela, como é que você se sente agora, sua assassina, que você é assassina? Como é que você vai deitar sua cabeça no seu travesseiro agora e vai pensar que você matou um idoso? Porque quem perde é a família. E aí agora, a mulher e os filhos de Sérgio vão ficar como? Sem ele? Porque a vida dele que morreu, ele que morreu. Ele que perdeu a vida, na verdade, né? E aí, cadê ela agora? Ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu, porque chegar em uma comunidade atirando é fácil. Agora, cadê ela? Como é que ela tá descansando agora, sabendo que ela matou um idoso inocente? Porque todo lugar tem tráfico, agora não houve trocar de tiro. Eles chegaram atirando aqui. Então tinha criança, tinha pai e mãe de família na rua. Pois é, a família e os amigos aí acusam uma policial militar. Por isso aí que ela fala, cadê ela? Né? E a polícia disse que houve uma troca de tiros. Porém, todos estão dizendo que não. Quem estava no local está dizendo que não. O que aconteceu exatamente? O que aconteceu exatamente? A Corregedoria precisa investigar a partir de agora, porque esse caso gerou uma revolta tamanha, não só no bairro da Federação, mas em outros bairros também,
que estão dizendo que a polícia está atuando dessa forma. A gente já vai entrar nesse caso aqui no nosso Aratu 24 horas, 6 horas e 14 minutos, porque agora eu quero falar de um outro assunto. Ó, foi enterrado o corpo do jovem Kaique Moraes. O Kaique Moraes Correia, de apenas 22 anos. Ele morreu após ser atropelado, gente, por um veículo em alta velocidade. Isso na região ali do Dique do Tororó. Motorista que estava no veículo fugiu sem prestar socorro à vítima. Eu quero chamar Tássio Michel agora, que tem mais informações pra gente. Tássio, cadê você? Tá aí? Bom dia. A gente chegou aqui no cemitério Campo Santo para conversar com a família do Kaique, de 22 anos, que estava trabalhando, ele que é motoboy, estava trabalhando durante a madrugada e um carro em alta velocidade acabou pegando ele por trás ali no Dique do Tororó, jogou ele a muitos metros na frente, arremessou ele e ele acabou morrendo. Conta pra gente o que foi que aconteceu. Vocês estão pedindo justiça também, né? Isso, porque onde ele teve o acidente, os pessoal das câmeras não querem entregar a câmera para saber. O cara arremessou ele e de lá fugiu. Ele não morreu no momento, na hora. Ele veio morrer no hospital. Quebrou a coluna e o tórax dele estourou e saiu perfurando órgãos dele. E a família diz que é justiça, né? Era quase 5 horas. Vieram atender, Tássio. 9 horas da manhã. Dava para fazer qualquer coisa. Ele teve a primeira cirurgia, teve 4 paradas, dava, Tássio. É porque não é família deles, Tássio, dava. Queremos justiça porque ele não merecia isso, era um menino de 22 anos, cheio de saúde, gostava de jogar bola, muito amoroso por todo mundo. Então, tipo assim, tava trabalhando na madrugada, ué. Mesmo que não tenha a vida dele de volta, mas a gente quer que justiça. A gente quer as câmeras. A gente quer as câmeras que estão querendo dar as câmeras. Quem fez isso tem que pagar. A informação que a gente tem é que ele estava rodando e um carro pegou ele por trás na moto, arremessou ele e ele acabou morrendo. Por sorte, 4h40 da manhã, tinha um rapaz que jogava bola com a gente, que quando tirou o capacete ele reconheceu, porque as outras pessoas, como assim, saciseiro, estavam falando que ele era ladrão para poder estar pegando os pertences dele. Aí esse rapaz foi que deu um apoio a ele, levou ele para o hospital. E aí, graças a Deus, tudo certo, ele teve a parada cardíaca, conseguiu reanimar, mas só que aí não resistiu à cirurgia. E a mãe dele tá inconsolável. Não dorme, não come, tá em base de remédio, o pai também, a família toda, né? Perdeu um ente querido, perdeu uma parte dela. Tá lá, a gente não precisa nem olhar pra ela do jeito que ela tá. Olha, gente, é revoltante. É revoltante esses casos que a gente é obrigado a mostrar. Aqui no nosso Aratu 24 horas, agora 6 horas e 17 minutos. Você que está me assistindo, você corre o risco, eu também, sabe? De vir um maluco atropelar a gente, tirar a nossa vida. Que é o que aconteceu nesse caso, a gente está mostrando isso aí. Mas ontem na Arandiba também, um idoso, ele acabou tirando a vida de um mototaxista que estava num ponto de mototáxi, trabalhando. Ele atropela, então, esse mototaxista e o danado é o seguinte, o revoltante, o que mais revolta é o seguinte, que na camisa do estúpido, do babaca, tava lá descrito, eu bebo pra ficar maluco, não é isso? Eu bebo pra ficar bem, porque se fosse ruim, eu tomaria remédio. Olha aí, ó, para aí, escroto, você é um escroto, rapaz, você é um escroto. Olha aí, o cara perdeu a vida e ele estava com sinais de embriaguez. Ele estava com sinais de embriaguez no momento, então, que esse atropelamento foi registrado. Já eu vou trazer aqui outros detalhes sobre esse assunto, tá bom? Ó, deixa eu dar aqui uma aliviada, se possível, tá? 6h19. Quero, inclusive, agradecer você que está chegando agora aqui na tela do 4.1. Silvestre hoje está virado num saco de batata. Gente, consumidores aproveitam aí a queima de estoque no comércio e também a temporada de promoções para renovar o guarda-roupa, viu? E comprar aquele item de casa. Você fez isso? Ainda não? Muitas lojas, viu, Roger? Dando aquele descontaço. A gente confere, inclusive, já essa reportagem completa aqui na telinha do 4.1, porque eu já começo, inclusive, aqui, ó, a falar de oportunidade, tá? Nesta terça-feira,
Eu já falo de oportunidade para você que está me acompanhando. Anota aí. O Senai Bahia, gente, está oferecendo mais de 1.100 bolsas gratuitas para Salvador e mais 14 cidades do interior do estado. Olha que legal. As vagas são para cursos técnicos nas áreas de desenvolvimento de sistemas, edificações, eletromecânica, logística, segurança do trabalho, entre outras opções, tá? Para concorrer a uma dessas vagas, os interessados, eles precisam ter obtido uma nota média ou igual aí, ou até superior, a 500 pontos no Enem entre 2020 e 2024. As inscrições devem ser feitas no site do Senai. Você sabe qual é? Não sabe não? Tá aqui na tela, ó. O www.tecnico.senaibahia.com.br. Tira uma foto aí, tá? Tira uma foto. As aulas estão previstas para começar no dia 2 de fevereiro. E essa é a oportunidade que o Silvestre traz então aqui para você aí. Deu tempo de tirar foto? 6h20 na Bahia. Tô enrolando para você pegar o celular. Bota o GC aqui, Rafa. Ó, pegou o telefone. Não, Zefinha vai tirar foto para mostrar o neto. Bota o GC aqui. Cadê o site? Pronto. Você tira aí, Zefinha, para mostrar então a Enzo, tá? Diga, ó, Enzo, vai estudar. Sai desse videogame, vai estudar. Pronto, tá aqui o site, tá certo? Eu já quero seguir aqui para o caso, gente, de Edilson Lima, Moutinho, de 61 anos. Olha, a família e amigos, tô aqui na 3, protestaram aí a morte do idoso, tá? Isso foi no último sábado, no bairro da Federação. Os policiais militares envolvidos nessa ação, eles foram afastados das atividades. Eu quero, inclusive, agora chamar Tássio Michel, que acompanhou aí a despedida, né, e está em contato com a família, porque ele tem mais informações para a gente. Tássio, você de volta. Bom dia. Bom dia, Alex, e a todos que estão acompanhando o Aratu 24 horas. Nossa equipe foi convidada para vir aqui na Rua 13 para contar a história de seu Edilson, de 61 anos, que foi morto brutalmente no último sábado. E a gente vai conversar aqui com os moradores que estavam na hora do acontecido. A gente vai conversar aqui com o Samir, né? Você vai conversar com a gente, seu Hamilton, para contar o que aconteceu. A informação que a gente tem é que seu Edilson, de 61 anos, era um homem muito tranquilo, um homem, a gente consegue perceber pela manifestação que está acontecendo aqui de forma muito pacífica, que era muito querido pela rua, muitos amigos, os vizinhos aqui indignados com o que aconteceu. Eu vou perguntar aqui para o senhor Hamilton, que é vizinho, que estava na hora do ocorrido, o que foi que aconteceu, meu amigo? Conta pra gente. Boa tarde. Ontem, como um dia comum, a gente se reúne aqui na rua para estar dialogando, para estar se resenhando. E o senhor Edilson chegou para comprar um refrigerante, comprou um refrigerante e sentou do nosso lado ali. Então, de repente, apareceu uma guarnição que desceu dessas escadarias, chegou da Kombi e abriu fogo lá para baixo. Então, um monte de moradores, pai de família, mãe de família, crianças, só não perdeu mais gente, não perdeu mais a vida porque se jogaram pelo chão. E outros, que um deles veio catando as cápsulas dos tiros que estava dando. Algumas eu ainda consegui pegar, que por sinal está aqui na minha mão, entendeu? Um trabalho errado, nós vamos voltar logo a informar que a gente não está aqui contra o trabalho da polícia. Não, a gente está a favor do trabalho da polícia sim, porque somos cidadãos de bem e a gente quer as coisas corretas. A gente está contra a operação desastrosa que houve ontem, onde eles chegaram e abriram fogo, uma rua aberta, cheia de crianças, com muitos moradores, pai de família e mãe de família na rua. Então, como foi seu Adilson, poderia ter sido em mim, poderia ter sido na minha filha, que tem 9 anos, ou em qualquer outra criança ou qualquer outro morador desse. Então, a indignação da gente não é pelo trabalho da polícia, ao contrário. A gente quer que faça um trabalho correto, um trabalho digno. Prevenção, atuação, como eles fizeram aqui a semana passada, há uns 15 dias atrás, onde fez uma apreensão de um jovem com arma, com droga. A população está aí para bater palma. Mas para ele chegar aqui abrindo fogo, atirando em qualquer pessoa como todo mundo fosse vagabundo, não. Pelo amor de Deus, chega. Olha só, a informação é que eles teriam descido daquela ladeira ali, mostra ali no Nato, próximo àquela Kombi. Vamos fazer o percurso aqui, vamos fazer. O que foi que aconteceu? Assim, né, seu Edilson não morava mais aqui, mas morou muitos anos aqui e se mudou por conta dessa violência mesmo, das polícias chegar atirando.
A família que quis que ele saísse daqui por conta disso? Por conta disso, a família se mudou, por conta dessa violência, entendeu? Todo lugar tem tráfico, Salvador toda, mas aqui não tava com tráfico, não teve trocar de tiro nenhuma. Cedilson veio comprar, parou num bar, estava conversando, quando a PFEM chegou, se abaixou dali e atirou. Minha pergunta para ela, como é que você se sente agora, sua assassina, que você é assassina? Como é que você vai deitar sua cabeça no seu travesseiro agora e vai pensar que você matou um idoso? Porque quem perde é a família. E aí agora, a mulher e os filhos de Cedilson vão ficar como? Sem ele? Porque a vida dele que morreu, ele que morreu. Ele que perdeu a vida, na verdade, né? E aí, cadê ela agora? Ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Porque chegar em uma comunidade atirando é fácil. Agora, cadê ela? Como é que ela tá descansando agora, sabendo que ela matou um idoso inocente? Porque todo lugar tem tráfico, agora não houve trocar de tiro. Eles chegaram atirando aqui. Então tinha criança, tinha pai e mãe de família na rua. A gente vai viver a mercê disso, porque quem era para nos proteger, nos mata. Entendeu? Estão matando a gente só porque a gente é preto, pobre, favelado, vão ficar continuando matando a gente. Há quanto tempo isso vai durar? Eu só quero saber se a gente quer justiça pro seu Edilson. Justiça, porque foi a vida dele agora que ele perdeu a vida. E agora? O que é que vai acontecer? Pois é, os moradores estão conversando com a gente. A situação, eu vou convidar vocês para vir aqui, porque eu vou mostrar, Alex, o exato local que aconteceu. O que os moradores falaram pra gente é que essa rua é uma rua tranquila. É uma rua tranquila. A situação aconteceu exatamente naquele local. Pode mostrar. Foi exatamente naquele local. A rua tranquila, há muito tempo a gente não escuta notícias de nada. Quem é que vai falar comigo agora? Você? Conta pra gente aí. Você estava no momento? Eu vi, na verdade, primeiro pessoas correndo, gritando, e vi o senhor caindo. Eu não tinha visto ainda quem foi que estava atirando. Por que foi que eu não tinha visto quem estava atirando? Porque eles começaram a atirar de lá da Kombi. Depois de um tempo eles desceram, foi aí que eu vi que as pessoas que estavam atirando era a polícia militar, porque eu achei que fosse até ataque de outra facção, sei lá, atrás de alguém, e eu vi que partiu da polícia militar. Continuo tesando e continuo desafiando a polícia militar a nos provar quem foi que trocou tiro com eles. Volto a dizer que a Rua São José, a Rua 13, não tem traficante nem vendedor de drogas para trocar tiro com ninguém. Não falo só com a polícia, não, com qualquer outro que viesse invadir a rua, se viesse a fazer, não tem. Então, eu volto a afirmar. Estão matando o nosso povo, como uma colega, como uma vizinha acabou de falar, estão matando as pessoas inocentes, e eu quero saber que ação está sendo essas, onde eles sempre eles são recebidos a tiro, eles não são alvejados, as pessoas, os envolvidos no tráfico não são alvejados, e só as pessoas de bem que recebem a bala. Essa conta não está fechando. Essa conta não fecha, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, mas com toda certeza, se depender da gente, vai ser a última. A polícia militar tem que aprender a se educar. Ela tem que aprender que não é porque aqui é a comunidade, que eles chegam atirando, tirando a vida das pessoas e saindo como se fosse um cachorro deitado no chão. Não, não é assim. Elas têm que se educar, sabe por quê? Porque se fosse na Vitória, eles não chegariam dessa forma. Se for na Graça, não chegam dessa forma. Chegam pedindo licença com doutora, senhora, eles chegam com um tratamento totalmente diferenciado. Eles chegam pedindo licença, dando boa noite, cumprimentando as pessoas com tratamento diferenciado. E com a gente, eles querem, se alguém for falar alguma coisa com eles ainda querem bater. Eles ainda querem agredir. E eu vou ser sincero, vou botar minha cara aqui de novo. Tá gravando, moço? Se eu tomar uma tapa de qualquer policial ou de PFEM, ela vai tomar outra. Sunflower é estrela, estou dizendo que ela vai receber outra. Porque eu sou mulher de mãe, eu sou mãe de família, tenho um filho de 3 anos, que tem o direito de crescer no lugar onde eu nasci e fui criada. Ele tem o direito de crescer, de ter infância e de não ficar preocupado com tiros de polícia ou de marginal, seja lá o que for. Queremos nosso bairro de volta. Nós queremos uma rua onde a gente colocasse o pé lá do mais de 500 metros de distância que dissesse, estamos em casa. Se eles disserem, porque tem tráfico de droga, procure os traficantes, atire nos traficantes. Atire nesses que vocês alegam que são traficantes. Atirem neles, não atirem nas pessoas vítimas. Não atirem porque vocês tiram vida de muitas pessoas. Vocês não tiraram a vida de seu Edson. Vocês tiraram a vida da filha dele, de Dani, dos outros filhos, dos netos, da esposa. Estão todo mundo despedaçados dentro de casa. Por quê?
porque a polícia acha que aqui é uma comunidade, pode entrar, chegar, fazer e acontecer e todo mundo ficar calado. Acabou. Pelo menos aqui na Rua 13, isso acabou. Vocês vão continuar fazendo protesto? Vamos continuar fazendo protesto. Nós vamos continuar fazendo protesto porque nós estamos por aqui. Eu posso mostrar a você todas as casas, todos os locais em que eles jogam bala para tudo quanto é canto e atingem as pessoas. No dia do protesto que nós fizemos, temos inclusive o vídeo, se vocês quiserem. Quando eles, da forma que eles chegaram atirando, eles atiravam dessa forma. Não era para cima. As pessoas subiam correndo e eles atiraram dessa forma. Tanto e assim que eles alvejaram a casa de uma moça que trabalha com bolos, faz bolo de meus filhos, inclusive, que mora com uma idosa. Poderia ter sido mais uma idosa ou mais uma senhora vítima de uma bala perdida da polícia militar, que eles iriam alegar novamente o quê? Troca de tiro? Quem trocou tiro com eles? Essa senhora? Essa filha dessa senhora que trocou tiro com eles? Pelo amor de Deus, gente, para que tá feio. Já tá feio. Pois é, olha só, o bairro continua e permanece unido, as pessoas seguem pedindo paz, os protestos vão continuar até que se encontre uma resposta para isso. Vamos continuar com o protesto, se duvidar a semana, se duvidar o mês inteiro o protesto, ou vai resolver, vai dar um jeito, a gente que vai resolver da nossa forma, vamos protestar os dias todos, vamos ter protesto hoje sim, e eles não vão nos pedir, eles vão mandar chuva de bala, vão mandar o que quiser, mas a gente vai protestar sim. Olha só, a gente vai seguir acompanhando essa demanda dessa comunidade que nos recebeu muito bem. A gente agradece a receptividade, mas você vai acompanhar, você de casa vai acompanhar tudo a partir de agora, tudo que vai acontecer a partir da investigação, porque nós temos esse compromisso com essa comunidade. Com imagem, Nonato Baracho, Tássio Michel para Aratu, 24 horas. Obrigado, Tássio. Obrigado. Aí a população segue revoltada com esse caso do Edilson, né? Você está vendo, inclusive, nesse exato momento, a foto da vítima, 6h31 aqui na Bahia. E no domingo houve o sepultamento. Você está acompanhando, inclusive, aí as imagens, ó. No momento da despedida, amigos e familiares denunciaram essa ação da Polícia Militar, acusaram a polícia de ter atirado contra o idoso durante justamente essa despedida que aconteceu no cemitério Campo Santo, que fica aqui na região central da nossa cidade, da nossa capital, Salvador. A gente tem, inclusive, aí o momento em que uma pessoa, né, falou com a nossa equipe de reportagem, trazendo essa denúncia. Vamos ouvir, vamos ouvir. Um rapaz brincalhão, amigo, família, um idoso, 72 anos, eu acho. Morreu assim, de nada. Tudo bem, a gente não tem nada contra a polícia, mas tem de ter uma operação certa. Não pode chegar no nosso bairro assim atirando, pô. Não pode. Tem tudo, velho. Tinha um bar ali, outro bar aqui, de frente. Do lado, pô. É muita gente, pô. E se ele chegasse abordando, tudo bem que o pessoal correu, ninguém sabe. Mas tem que ter cuidado, pô, com a gente, pô. Que não tem nada a ver com a história, pô. Esse mundo é mundial. Isso aí é o Brasil todo. Acontece. Mas tem que ter cuidado. Operação, vai entrar no nosso bairro. Pô, cuidado, pô. Cuidado, um morador. Tem menino, tem jovem, tem adulto, tem idoso, tem aquele vendedor que tá ali. Eu pego cada dia ganha pão. Entendeu? Tem que ter cuidado. Só isso eu peço, o governador, ter cuidado, irmão. É simples, é uma besteira. Tem que ter um maior cuidado, assim, entrar num bairro da gente, tem que ter cuidado, pô. Ali não tem só marginal, pô. Ó, você vê a revolta aí de um amigo, né, do Edilson. E a gente conversou também com um outro, tá, que estava aí. Inclusive na imagem, quem passava diante da lente da TV Aratu falava, emitia palavras de ordens, fazia gestos de que estava de fato indignada com a situação e com essa morte desse senhor. A gente conversou com outro amigo dele que também falou como é que era ele no dia a dia e cobrou justiça por esse fato lamentável que aconteceu aqui na nossa Salvador. Vamos acompanhar. Precisamos rever e botar pessoas competentes dentro da Polícia Militar. Então o governador do estado que estiver ouvindo, o comando da polícia estiver ouvindo, faça uma reparação, uma reflexão e pense nisso da forma como conduzir o ser humano. Porque não é no bairro de pobre que se mora gente, que a gente tem que ser truculento e aproveitar as armas, aproveitar a farda e ir em direção à pessoa que não está indefesa. E aí?
que vai fazer com que essa pessoa que faleceu, que deixou danos gravemente com a família, com os amigos, e realmente repercute na sociedade baiana. Eu pergunto ao governador do estado, isso está correto? Será que você não poderia fazer uma varredura em relação à polícia militar, trocar até o comando e botar pessoas preparadas, especializadas nessa área? É uma situação muito agravante, né? Porque bola com emoção, com sentimento, ninguém está preparado para a morte. A morte é uma grande reflexão, né? Para poder refletir que nós estamos aqui de passagem. Então que fique a saudade e ao tempo vai diluindo, né? A emoção, o sentimento e vai retomando tudo, mas refortalecendo da que forma o governador do estado da Bahia poderia fazer, observar mais esses atentos dentro dos bairros pobres que realmente necessita de uma visão maior. Não chegar com truculência, com prepotência e achar que o pessoal pobre só tem ali criminalizou. Isso não é verdade, isso não procede. Então precisa ser revista a Polícia Militar. Olha, tá aí, você acompanhou agora o caso justamente desse idoso que ele foi morto durante uma operação no bairro da Federação, uma operação policial. As pessoas dizem que a polícia já chegou, inclusive, atirando. Agora vem para mim aqui, porque eu quero falar de um outro idoso. Ele está sendo acusado de encher a cara, para eu não falar que ele encheu outra coisa, atropelar um motociclista, um mototaxista, para ser mais claro. E aí o que me chama a atenção nesse caso é o que está escrito na camisa dele. Porque me disseram que assim que ele terminou, aí ó aí o descarado, assim que ele cometeu, eu chamo de quê, gente? De crime, de acidente de quê? Você aí de casa, quer que eu chame de quê? Se ele enche a cara, pega um carro e atropela a pessoa e tira a vida da pessoa, você de casa tira a conclusão. Na camisa dele tá lá, ó, eu bebo para ficar ruim, se fosse para ficar bom, eu tomava remédio. Olha aí, o que mais revolta é isso. E quando ele desceu do carro, me disseram que ele foi pro canteiro central ali urinar. Então você já veja que ele não estava bem. Segura aí, TP. Você já veja que ele não estava muito bem, né? Mas nessa imagem aqui a gente já vê que ele foi detido por policiais militares que foram acionados. A história é o seguinte: o mototaxista, ele morreu atropelado no canteiro central, lá de Narandiba, após ser atingido, gente, por um condutor com sinais de embriaguez, que dá acesso, inclusive, à paralela. O suspeito teria, inclusive, aí, saído do carro para urinar, como eu te falei, depois de ter atropelado aí a vítima. A gente tem, inclusive, aí, é um familiar, né? É um familiar da vítima, do mototaxista. Vamos ver o que diz aí o familiar. Meu irmão, ele é moto-Uber. Ele estava sentado ali, né? Como de procedimento ele sempre faz todos os dias, no passeio ali sentado com a moto. Um carro em alta velocidade, perdeu o controle, subiu meio fio e saiu arrastando meu irmão, veio a falecer imediatamente. E ele está com suspeita de embriaguez. Está dentro da viatura ali. E para acabar de completar, eu quero deixar bem claro aqui, para isso não ficar impune. Porque, segundo comentários aqui, diz que ele é parente de polícia. E por ser parente de polícia, não estou dizendo que isso pode acontecer, mas pelo comentário aqui, diz que quer dar um esquecimento para botar como se fosse acidente de trânsito, sendo que não é. Ele está com suspeita de embriaguez. Então tem que fazer o bafômetro. Aí tem que ter bafômetro. Se negar, a lei entende que ele estava embriagado. Tem que fazer o bafômetro. Agora me dá aí a outra mulher da família da vítima, do mototaxista. Qual que é o nome do mototaxista? Qual que é? Pega aí, porque ela também falou com a gente. Vamos ver. Tirou uma vida. Ele tirou uma vida, um cara trabalhador de família. Ele era vagabundo, ele tava aqui trabalhando, ele não tava fazendo nada de errado, não. E tirando a vida dele. Isso como é que pode? Morreu trabalhando, a justiça tem que ser feita assim. Esse miserável tem que pagar pelo que ele fez. Estão querendo dizer que ele toma remédio controlado. Não toma remédio nenhum, não. Mentira! Mentira, viu? E é o quê? É parente de policial? Aí agora quer deixar por isso mesmo? Não é deixar por isso mesmo, não. Tem que ser feita, a justiça tem que ser feita. Aí, a família do Rivaldo. Tira aí, por favor, Rafa, o GC. Tira aí pro pessoal de casa ler. Olha aí, ó. Eu bebo pra ficar ruim. Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio, né? Olha a cara dele. A cara dele. Aí vai alegar o seguinte, que passou mal, viu, Roger? Que passou mal, né?
Você vê aí, inclusive, a gente mostrou agora o caso do Kaique, que foi atropelado lá no DIC. A família pedindo, ou seja, em duas edições, em uma edição do Aratu 24 Horas, duas famílias pedindo, então, justiça por conta de um atropelamento. Olha aí. Condutores com sinais de embriaguez. Tanto que a gente fala aqui, carnaval tá chegando, você vai ver a desgraceira que vai ser, viu? E não é porque eu tô jogando praga, não. É porque o tanto de gente safada que existe nesse mundo não tá no gibi. 6h39, viu? Ó, eu tô de manhã, já começo nesse 220. Calma, é pra revoltar, Silvestre. é de revoltar, gente. Todo santo dia a gente vê e a gente é obrigado aqui a noticiar essa desgraceira que é. Seja em relação à segurança pública, seja em relação aí às leis de trânsito. Não dá, gente. Não aguenta mais. Não aguenta. Ó, vem aqui comigo, porque eu quero voltar agora pra Feira de Santana. Mais violência, viu? Com o Diego Macedo, com um caso. Na verdade, eu tô indo com o Diego agora, viu? Como prometido aí, um caso de uma criança de 10 anos que foi abusada sexualmente. Olha lá. Como é que se acalma com isso aí? Como é que fica tranquilo com isso aí? A criança de 10 anos, ela foi abusada pelo padrasto. A família da menina tá pedindo justiça e a punição do acusado. É isso, Diego? Cadê você? Bom dia. Pois é, Alex, nós viemos aqui até Feira de Santana, nós estamos aqui na casa onde a vítima era abusada pelo próprio padrasto. A mãe está aqui, ela flagrou toda a situação, ela tinha saído para trabalhar, quando voltou, acabou encontrando a filha chorando na cozinha e o padrasto já estava escondido no banheiro. Mãe, como é que foi para a senhora chegar dentro de casa sem saber o que estava acontecendo e encontrar sua filha no chão, de vestido, já sem calcinha também, e ele escondido no banheiro? Como é que foi para a senhora essa situação? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para mim, fiquei sem chão. Muitos vão julgar, que eu sabia do caso, muitos vão julgar que se fosse matava, mas só na hora, na prática mesmo, que a gente vai saber. Ele tinha 2 peixeiras lá no fundo amolada, ele não estava na mão, mas tinha. Então poderia me fazer de refém, matar eu e minha filha, não tinha mais nada a perder. Então, um casal parou aqui para pedir água, que eu tinha chegado... Parentes dele. Parente dele e tio dele. Até aí eu... A sorte da senhora foi esse casal estar aqui, porque se esse casal não tivesse aqui, poderia ter acontecido alguma coisa. E era o medo da senhora? Poderia sim, que aí não tinha ninguém no local, ele ia ficar com medo de eu contar pro pai, com medo dele todo era eu contar pro pai, ele pedia a todo momento pra eu não contar com o pai, e não tinha como, eu não apoio uma coisa dessa, como é que eu não ia... Fiquei sem chão, eu perguntando pra ela chorando muito, chorava muito, e o demônio no banheiro, tava no banheiro, chorando muito. Eu falei, mamãe, conte pra mamãe. E ela chorando. Aí quando o cramuniano viu que ela ia contar, ele saiu do banheiro. Aí, o que foi que você fez com ela? Você fez o que com ela? Não fiz nada, não. Ela não caiu de bicicleta, não. Eu falei, isso aqui não é bicicleta. E ela tava de vestido e sem calcinha. Abracei ela, falei, mamãe, ele fez o que com você? Ela mexeu no meu bumbum. E aí eu saí sem chão e falei com a minha amiga fulana de tal, estrupou minha filha. E fiquei sem chão. A sorte, Alex, como eu estava falando mais cedo, né? É que o tio do suspeito, do Andrei Tales, de 21 anos, bora mostrar a cara dele aí, desse suspeito. A sorte é que o tio estava aqui e entrou para conversar com ele e saber dessa situação. A informação que a gente tem, Alex, é que esse Andrei Tales, ele já vinha praticando esses abusos com essa menina há 2 meses, é isso? Correto. Ele confessou pro tio dele, ele tá aqui na frente, e que o tio dele, quando soube, saiu logo. E aí o tio dele falou, você é louco, você ter feito coisa dela, você é louco, isso dá cadeia, se você é morto, você é louco. E aí ele ficou negando. Aí depois, quando ele viu que não tinha mais jeito, ele chamou o tio dele lá no fundo. Ainda falou, eu sou homem mesmo, eu vou morrer sendo homem. E chamou lá no fundo. Ele tava dando essa justificativa, que era homem, para fazer esse abuso com a criança de 10 anos. Frio calculista, ainda falou isso. E aí depois, quando ele conversou com o tio dele, ele me mandou eu ir lá no fundo. Eu não fui, que lá tinha 2 peixeiras e não conseguia nem olhar pra cara dele, nem olhar pra cara desse cramunião. Eu conseguia. E se não fosse esse casal chegasse aqui a tempo,
ele tinha me matado, eu e minha filha. Agora, como é que foi que ele saiu de casa? Ele saiu tranquilamente aqui pela porta? Andando, tranquilamente, eu ia gritar, pega o estuprador, eu ia gritar. Mas aí até então o tio dele e a namorada do tio dele não deixou, porque ficou com medo da facção fazer alguma coisa com o tio dele. E não deixou, mas eu me arrependo até hoje amargamente de não ter gritado. Amargamente, que ele não ia sair daqui vivo. Olha, Alex, esse caso ele já foi denunciado no complexo de delegacias aqui em Feira de Santana, no bairro Sobradinho. Quem está investigando esse caso é a doutora Clécia Vasconcelos, uma delegada muito renomada aqui em Feira de Santana. A gente tem informação de que a delegada, ela tentou fazer um flagrante, né? Ela tinha recebido a informação que ele poderia ter fugido para o município de Nova Açores, aqui no norte da Bahia, né? No sertão baiano, onde a família do suspeito mora. A delegada pediu para que alguns policiais parassem os ônibus, né, naquele dia especificamente, para tentar identificar este homem indo para lá, mas não teve sucesso nesse flagrante. Mas a informação que a gente tem é que a delegada já pediu a preventiva dele, só está aguardando o juiz liberar. Correto. A delegada, tive lá segunda-feira para registrar o BO, tive lá para reforçar quarta-feira também. E até então ela me falou, e agora as investigações, que está investigando. A denúncia já foi feita, a senhora também já foi no hospital, né, para verificar como é que está o estado de saúde da sua filha também, né? Fazer esse exame de corpo de delito. Tomou o coquetel de medicamento no Hospital da Criança, fez todos os exames. Foi comprovado de fato que houve esse estupro com sua filha. Foi, não, é assim, ele falou, o perito falou que não era necessário esperar a conclusão do exame, que já poderia mandar... Era visível, né? Que era visível, que já poderia mandar prender, abrir um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. E assim, então, ele pode estar em São Paulo, o pai dele mora lá, inclusive fiquei sabendo que o pai dele pagou advogado, então peço autoridades aí que... o que puder ajudar aí com os policiais, com tudo, a equipe da polícia manter contato, aí que ele pode estar em São Paulo, ou em Nova Açores, ou em Rio Real. Rio Real é a cidade da mãe dele, da mãe de criação dele. Agora, mãe, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Se a senhora já desconfiava em algum momento de que isso poderia estar acontecendo dentro de casa, já aconteceu alguma situação para a senhora desconfiar? Nunca aconteceu essa situação, nunca. Ele era agressivo dentro de casa? Como é que era? Era agressivo dentro de casa. Assim, a forma dele falar era grossa. Mas... A senhora também ou só com as crianças? Não, comigo também. Mas eu botava logo ele no lugar dele. Quando eu não tenho medo, eu botava logo ele no lugar dele e nunca triscou a mão em mim, Não bebia, aparentemente não usava droga. Quando ele vinha com coisa, eu botava logo ele no lugar dele. Domingo mesmo, deu um tapa na cara dele, que ele foi querer pra cima da minha filha maior e eu não aceito. A senhora falou uma coisa importante, ele foi pra cima da filha da senhora. Como é que era o comportamento dela com ele, já que isso já vinha acontecendo há 2 meses? Ela brigava, ela ficava com medo, ela se esquivava dele. A senhora chegava a observar essa situação? Discutia com ele, eu ficava sem entender nada. O porquê que era só com ela que ele implicava. Implicava com sua outra filha? Não, era só com ela que ele implicava. Inclusive, no domingo eu tive um sonho, ele abusando da minha filha. Eu contei pra ele, não contei detalhes. Acordei de madrugada assustada. Aí eu falei, fulano, eu tive um sonho horrível com você, ainda deitada na cama. Aí... Qual foi a reação dele? Ele ficou todo assim, meio que desconfiado, meio que preocupado. E aí... Ele não falou nada. Ele já vinha cometendo esse crime. Ele não falou nada. Ele é desse frio. Aí, quando foi assim umas 8 horas, estava sentada eu e ele e minha filha. Falei, mamãe... sentada no sofá, tive um sonho horrível. Aí ela, o que, mamãe? Conta. Aí eu falei... Ela, com quem foi? Eu falei, com você e com fulano, que eu não gosto nem de falar o nome desse demônio. Aí ela, conta, mamãe. Eu falei, Deus é mais, está repreendido. E o demônio olhando pra minha cara friamente. Agora teve uma outra história também, de um amigo dele que frequentava a casa e você desconfiou e pediu pra ele não vir. Exato. O amigo dele frequentava aqui, ia fazer 1 mês. Esse amigo dele tentava se aproximar das meninas e eu achei estranho. Eu falei, oxe, ele brincando, fazendo desenho. Ele fazia desenho com a minha menor, fazia desenho, deu dinheiro. Eu falei, mamãe, quem te deu esse dinheiro?
Aí ela fulano de tal. Aí eu peguei, tirando as conclusões de tudo, eu peguei e cheguei com esse indivíduo, que eu dizia que era meu marido, esse marginal. E eu falei, estranho, né? Ele ter dado dinheiro assim a ele fazendo desenho, eu mesmo não aceito isso. Eu não quero mais ele aqui. Eu não quero mais ele aqui. E você fala mesmo pra ele que eu não quero ele brincando com as meninas. Porque os estrupos vêm dentro de casa. E qual foi a reação dele? E eu falei, e ele ficou quieto. Aí repeti de novo, não é fulano que os estrupos vêm dentro de casa e ele quieto. E ele não falou nada, porque ele já vinha cometendo esse crime. Cometendo isso. E isso aconteceu o quê? Uma semana antes de eu viajar. Eu varrei no quarto e ele na cozinha tratando galinha. E aí eu conversando com ele, os estrupos vinham de dentro de casa e o demônio não abriu a boca pra falar nada. O demônio. Era exatamente isso que eu ia falar, viu, mãe? A maioria desses estupros, né, acontece dentro de casa e todo mundo tem que ficar de olho principalmente nas crianças, né, que muitas vezes são ameaçadas, ficam com medo de falar sobre esse caso e cabe a nós adultos também a ficar de olho, né, ficar de olho e denunciar. É importante sempre ter uma conversa com os filhos, uma conversa bem sincera sempre com os filhos assim, né? Para que os filhos tenham confiança na gente, para a gente conseguir as informações. Eu me sinto culpada nessa parte, às vezes me culpo. Mas a culpa não é sua não, a culpa é dele. Quem fez o crime, quem fez a maldade com sua filha foi ele. Eu me sinto culpada de não ter mais sentado com ela para conversar. Me sinto culpada, de fato. E assim, mas não dava para saber de fato que era aquilo que estava acontecendo. Não dava para saber. Então, ele calculista, manipulador, não deixava as meninas ir para casa do pai. Quando ia participar de viagens, não deixava. Por quê? Porque sabia que o pai conversa, o pai sabia com o pai, as meninas contam tudo pro pai e ele ficava com esse medo. Foi pra praia, levou as meninas, foi pra Nova Soura, levou as meninas. Porque ele ficava meio com a mente que aliviada, que aí sabia que as meninas não iam contar nada pro pai. É uma situação realmente muito difícil, né, Alex? E aí a gente espera o quanto antes que a polícia consiga prender esse principal suspeito, né, o Andrei Tales, de 21 anos. Ele já é considerado, né, foragido pela polícia, né, porque a polícia já tentou fazer o flagrante dele, mas acabou não conseguindo. A delegada, ela já pediu a preventiva dele e está aguardando essa preventiva sair. Mas por enquanto, Alex, são essas informações dessa triste realidade que aconteceu aqui no bairro Tomba, em Feira de Santana. Diego, obrigado pelas informações. Agora às 6h51, a gente está se aproximando aqui das 7h. Já você volta aqui conversando com o pai aí da vítima, uma criança de 10 anos. Gente, eu sei que está pesado hoje, mas infelizmente são as notícias e a gente não pode ficar de braços cruzados e deixar de noticiar o que está acontecendo. Mas ó, eu tenho notícia boa para você também, viu? Eu tenho um momento aqui de descontração do seu Aratu 24 horas, você sabe. Tá vendo aqui? Tá enxergando não? Abre um pouquinho, Roger, consegue? Hã? Consegue abrir um pouquinho? Atenção, porque eu vou lançar agora. Ó, não vai pegar o pé do craque, não. Vai pegar o pé... Vou lá. Chutei. Vai, bota no peito daí. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão grande. Alex Silvestre, meu amigo, meu parceiro. Tô chegando aqui no Aratu 24 horas. Com boas notícias, né? O Campeonato Baiano começou e o campeonato tá muito bacana, né? A gente tem o Bahia, que venceu na primeira rodada, o Vitória, que acabou empatando com o Atlético, teve o Porto, que venceu de virada a equipe da Jacuipense, teve o Barcelona de Ilhéus, que venceu, ainda tá jogando em Feira de Santana, né? O estádio Mário Pessoa sendo preparado aí pro decorrer do Campeonato Baiano, mas o Barcelona não se intimidou, venceu por 2-0 a equipe do Galícia, então tivemos sim notícias muito boas nesse Campeonato Baiano. Deixa eu dar uma cumprimentada especial no meu parceiro Alex Silvestre. Bom dia pra você. Saudade de você, tamo junto. Gostou do lance? Pensou demais, né? Tá jogando a bolinha porque o lançamento já veio na conta, né? A bola sou eu, olha o formato, olha a cara. Sensacional. Tem mais coisa boa pra falar. Diga. Rogério Ceni, por exemplo, né? Rogério falou muito dos garotos do Bahia. A estreia tricolor foi maravilhosa, né? 4-2 pra cima do Jequié. As imagens do jogo aí, teve esse golaço do Jota. A gente teve também 2 gols do Juan Pablo, teve o gol do Fred
Lippert, né? Teve um Jequié também muito valente, tentando enfrentar a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova, mas foi um Bahia que mostrou um poderio ofensivo muito interessante, né? E jogadas muito vistosas, assim, do Furquim, né? Que jogou pela direita, do Juan Pablo, né? Que mudou muito de posicionamento, do Del, do próprio Jota, que chegava por trás, organizando muito o time do Bahia. E o Bahia acabou vencendo por 4-2, foram 4 gols. E o Rogério, né, teve que elogiar esse ataque do Bahia, né? O Rogério acabou falando sobre esse ataque tricolor, falou sobre o Del, que participou de praticamente todos os gols, mas não marcou, falou sobre o Juan Pablo e falou como ele tem visto esse ataque do Bahia num jogo que acabou desgastando muito os garotos, né, Rogério? Gostei bastante, para mim foi uma grata surpresa. A parte de movimentação, eu conversei com ele essa semana, ele se sentiu à vontade para fazer esse trabalho sem bola e também com bola de movimentação para receber. Foi o jogador que acabou dando um pouco mais de superioridade para a gente, para ter esse controle de jogo. Gastou 1 ou 2 toques a mais para ajeitar a bola muitas vezes, mas eu acho que fiquei muito feliz com a participação do Del. Os três à frente me agradaram muito. Que ele possa se recuperar, porque ele estava bem cansado agora no final, né? Que eles possam se recuperar para a gente ver o que a gente vai fazer no jogo já de quarta-feira, mas me agradaram bastante, sim. Preocupação do Rogério é porque já na quarta-feira, né, amanhã, o Bahia encara a equipe do Bahia de Feira lá na Arena Cajueiro, né? Então os jogadores saíram muito desgastados, mas eu acho que dá para jogar, né? Primeira rodada do campeonato, indo para a segunda rodada, a temporada tá só sendo iniciada, é para colocar essa turma para jogar, até pra gente ver a regularidade desses bons jogadores, o Juan Pablo, o Del, o Furquinho, o Jota, né? A gente espera que o Sidney se recupere, acabou ficando fora dessa estreia porque acabou sentindo uma contusão, o Rezende acabou sendo titular, mas é um Bahia com muitas possibilidades e é só o Bahia alternativo, viu, Alex? Ô, Fabrício, agora às 6 horas e 55 minutos, a Bahia ou parte dela quer saber. E no Vitória, tem notícia boa? Tem notícia boa, cara. Embora o Vitória tenha empatado apenas contra o Atlético de Alagoinhas na estreia pelo placar de 0-0, o torcedor ficou ressabiado, o Vitória tomou essa bola aí na trave, né, do Iago, né, jogador da equipe do Atlético, muito interessante. Segundo tempo também ele deu trabalho. O Vitória colocou também a bola na trave nessa cabeçada, né, acabou tendo algumas oportunidades, mas o 0-0 deixou o torcedor frustrado. E qual foi a boa notícia? A pergunta feita pelo nosso grande Silvestre. O Jamerson, cara. O Jamerson teve uma contusão no passado gravíssima. Ele quebrou a perna, né? Muita gente especulando até de ele não conseguir dar sequência na carreira. Ficou muito tempo de fora e voltou nessa partida justamente contra o Atlético de Alagoinhas. E ele voltou muito bem. E o Rodrigo Chagas, após a partida, falou sobre a volta do lateral, que teve muita superação para retornar. O Jamerson a gente acompanhou aí o processo, né? Desde que nós retornamos para o clube. A gente sabe da qualidade, da dinâmica, da força que tem esse atleta. A gente vinha acompanhando sempre o retorno dele aí. Fico feliz em colaborar com o retorno dele, ele fazendo essa transição agora, nesse primeiro momento, uma perspectiva de estar no time principal, trabalhando, né? O Jamerson é um jogador muito dedicado, muito aplicado, profissional de excelência, e entrou no meio da semana durante um jogo treino que nós tivemos. Ele também elevou o trabalho do time, né, durante esse jogo, né, entrou com personalidade, firme, com muita força, dando a tapa na linha de fundo, indo por dentro, por fora. É um jogador que, não tenho dúvida, vai ajudar muito, né, a equipe principal quando já ia assim necessitar. E não tenho dúvida que ele elevou, né? Quando o Jamerson entrou, nossa equipe melhorou bastante em termos de intensidade, né? E poderíamos ter feito o gol até com a jogada dele. Mas e acho que é merecido o trabalho que ele fez hoje, muito grande, de ter sido escolhido até o melhor em campo, né? Tivemos grandes jogadores atuando bem, né? Como o Edenilson também, né? O José Breno. Mas para mim não é surpresa a forma que o Jamerson jogou, né? Acho que todo mundo esperava isso, né? Acho que é toda a torcida. É torcer para que ele mantenha esse nível de força, de técnica, que eu tenho certeza que ele vai ajudar muito aí mais para frente. Muito bacana esse retorno, viu? Bacana demais. Superação. Né, ainda mais com aquela imagem, né, que a gente tem do passado. Assustadora. Agora,
Fabrício, 6h58, eu quero saber o seguinte, a situação dos nossos times. Vamos lá, os resultados dessa primeira rodada para a gente situar o telespectador do Aratu 24 horas. O que é que tivemos na primeira rodada? O Bahia que venceu o Jequié por 4-2 com aquele show na Arena Fonte Nova. O Vitória que empatou com o Atlético de Alagoinhas pelo placar de 0-0. Um outro 0-0 aconteceu no Adalto Moraes, quando a Juazeirense empatou com o Bahia de Feira em 0-0. Esse jogo também aconteceu no último domingo, anteontem. O Barcelona venceu o Galícia por 2-0, o jogo que aconteceu também no último domingo. E o Porto que venceu o Jacuipense no último sábado por 3-2 de virada. Como é que fica a classificação após essa primeira rodada do Campeonato Baiano? Tá na tela para você. O Bahia é líder porque fez mais gols, né? 2 de saldo e 4 gols marcados com 3 pontos. Segunda colocação do Barcelona, que também tem 3 pontos, 2 gols de saldo, mas marcou 2 gols, enquanto que o Bahia marcou 4, então por esse critério o Barcelona é o segundo. O Porto na terceira colocação porque venceu, mas com saldo de 1, foi 3-2 para cima do Jacuipense. Atlético, Bahia de Feira, Juazeirense e Vitória com apenas 1 ponto acabaram empatando em 0-0 na primeira rodada do campeonato. Jacuipense, Jequié e Galícia ainda não pontuaram. O que a gente já tem para hoje? Campeonato Baiano aceleradíssimo, segunda rodada já hoje, lá na Arena Cajueiro, a gente coloca na tela Jacuipense e Vitória. Então é o único jogo da terça-feira. Então hoje à noite, na Arena Cajueiro, tem Jacuipense e Vitória. Vitória tentando, né, vencer a primeira no campeonato, assim como a Jacupa. São 2 postulantes a uma das 4 vagas às semifinais do campeonato e começaram a rodada, né, começaram o campeonato perdendo pontos. Jacuipense perdeu fora de casa, Vitória acabou empatando dentro de casa. Placar para hoje. Rapaz, eu acho que o Vitória vence esse jogo, mas é difícil, viu? O Jacuipense vem mordido porque acabou perdendo na estreia do Porto. Vou colocar aí 2-1 pro Vitória, mas sem muita segurança. Sem muita segurança, viu? 2-1 também. O Galícia amanhã já pega Juazeirense, esses 4 jogos já na quarta e quinta-feira, né? Galícia e Juazeirense, Bahia de Feira e Bahia, essa partida na Arena Cajueiro, o Bahia tentando manter a liderança do campeonato, deve manter o time, inclusive, que acabou vencendo o Jequié por 4-2. Tenho dúvidas da escalação do Vitória hoje contra o Jacuipense, porque imagino que, por exemplo, o Jamerson, que a gente acabou de ouvir os elogios do Rodrigo Chagas, possa começar jogando, né? A gente pode ter também algum tipo de alteração no ataque do Vitória, então a gente vai ficar observando essa escalação do Vitória que pode ser modificada. Olha aqui a escalação do último jogo. Que equipe é essa? Não foi combinado não, viu, Alex? Escalação do primeiro jogo. Yuri, Paulo Roberto, Cauã, Diogo, Felipe Vieira, Edenilson, Zé Breno, Dudu, Miraíma, Pablo, Felipe Cardoso e Lauan. Já que eu acho que pode ter troca. Eu acho que pode ter troca aqui, ó. A saída do Felipe Vieira e a entrada do Jamerson. Então eu acho que deveremos ter essa troca. E o Cauã também, que saiu machucado na estreia, deve também sair e deve entrar talvez o Edenilson, né? Então a gente deve ter esse tipo de alteração na escalação do Vitória, que hoje encara a equipe da Jacuipense. A gente volta lá para a tabela só para a gente terminar ali aqueles últimos 2 jogos que finalizam nessa segunda rodada do campeonato. Atlético de Alagoinhas e Barcelona, partida interessante porque o Barcelona venceu na estreia da competição, e Jequié e Porto, partida interessante também porque o Porto acabou vencendo dentro de casa a sua partida de estreia. Esse é o Campeonato Baiano 2026, que começou muito bom, e a expectativa de que a garotada, tanto do Bahia quanto a garotada do Vitória, possam performar e alimentar esses times que vão disputar os principais campeonatos nacionais e internacionais, né? A gente tem o Bahia, que vai disputar a Taça Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e o Vitória, que vai disputar Brasileirão, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. E esses garotos podem sim servir os times principais de Bahia e Vitória. A gente vai estar observando para contar tudo aqui no Aratu 24 horas e também no Campo do 4. Tivemos live ontem, né? À noite, segunda-feira, a gente sempre lembra, temos no Campo do 4 às 8h15, live no youtube.com/TV Aratu, e temos no Campo do 4 todos os domingos às 10 horas da manhã. E eu já convido você todo domingo aqui com a gente, com No Campo do 4, na nossa TV Aratu. Valeu, gente! Muito bem, apita o árbitro agora 7-2, fim de jogo, meu irmão, valeu, rede social. Tamo junto, Alex. Redes sociais, @Fabrício S. Cunha, segue a gente por lá. Um abraço, gente. O árbitro da gente é um galo. Sensacional. Olha, em novembro teve aí a Black Friday, né? Em dezembro, o Natal, e agora em janeiro, é hora, gente, de liquidar o estoque e estoques aí e renovar, inclusive, as mercadorias, viu? Muitos comerciantes já estão nesse movimento. Tem produtos com até 50% de desconto e os consumidores aproveitando essa oportunidade aí, esse preço, ó, baixinho. Vamos acompanhar na reportagem.
Bastam alguns minutos para perceber que o que não faltam nas vitrines do shopping são os anúncios de descontos. Fica até difícil resistir. Não é, menina, é uma tentação. A gente compra mesmo sem necessidade. Gilvan estava pesquisando desde o final do ano passado, mas só agora encontrou o liquidificador com um preço que cabe no bolso. Mais barato, bem mais barato. Tá ótimo. A oferta tá boa, tá faltando dinheiro para comprar. As liquidações do início do ano já fazem parte do calendário do comércio. Uma oportunidade para renovar o estoque e manter as vendas em alta. O mês de janeiro é o mês de desova, tirar o estoque excedente, tirar aqueles produtos que não tiveram boa rotatividade. Então o consumidor tem uma ótima oportunidade de comprar com preço extremamente convidativo o que está estocado nas empresas. Os lojistas também aproveitam o período para atrair mais clientes e aquecer o movimento nas lojas. E o nosso diferencial que a gente busca fazer é dar exatamente o mesmo tratamento que a gente dá para o nosso cliente em momentos de não saldo com momentos de saldo, porque a gente também vê isso como uma oportunidade. É tanto uma oportunidade nossa de renovar o estoque, quanto uma oportunidade também de trazer novos clientes para a nossa marca, que a gente vai conduzindo aí esse relacionamento durante todo o ano. Nesta loja, a maior procura é pelas televisões. Para garantir que o estoque circule, a rede aposta no saldão. Produtos preço muito abaixo do mercado, tentando proporcionar para o nosso consumidor a certeza de que ele vai adquirir aquele bem, o refrigerador, a máquina de lavar, a TV, com preços mais em conta hoje. Diante de tantas opções e com ofertas que chamam a atenção, não dá para deixar de lado a qualidade dos produtos, principalmente os vendidos em saldões, que podem ter avarias. É preciso ficar atento também à política de troca de cada loja. Ele pode, sim, em tese, ser vendido com defeito, mas é claro que esse problema, esse defeito que vem a ter o produto, precisa ser informado ao consumidor claramente. O fornecedor, uma vez que coloca em produtos em liquidação, ele precisa dizer, de fato, a qualidade, a condição daquele produto. E se não for informado para o consumidor, se ele for pego de surpresa chegando em casa e percebendo que o produto tem defeito, ele pode sim exigir a troca do produto, ele pode sim exigir a substituição, até mesmo o cancelamento da compra, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Com pesquisa e atenção aos detalhes, o período de ofertas pode ser um bom negócio. Comprei por acaso mesmo, porque eu vim aqui passear, achei o preçozinho mais ou menos e comprei. Porque eu estava precisando também, né? E aproveitou o desconto? Aproveitei o desconto tá bom. Tem que aproveitar mesmo. Se tem dinheiro para gastar, vai lá e gasta. Tem que aproveitar com esses preços aí. Que imagem é essa aí, Gabriel? Cadê a Dani? O que a Dani tá fazendo aí? Aí a mãe do adolescente, hein? A mãe do adolescente, desolada. Mais uma mãe chorando a morte de um filho na Bahia. Já a Dani vai chegar aqui no Aratu 24 horas, trazendo informações aí desse jovem que foi sequestrado e morto em Pernambués. Eu vou para um rápido intervalo e já volto com a mãe. Muito bem, você piscou, eu já estou de volta com o seu Aratu 24 horas, imagens da nossa capital aí na tela e já aproveito essa deixa para ir à nossa previsão do tempo. Como é que fica então o tempo nessa terça-feira nas nossas cidades, nas cidades baianas? Cidades na tela aí, ó, Salvador, Barrocas e Caravelas. A gente começa pela capital, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. A mínima de 23 e a máxima de 31. Já em Barrocas faz sol, viu gente, durante o dia. Mínima 22 graus e a máxima de 33. Caravelas, o dia também será ensolarado, mas há previsão de chuva durante a tarde. A noite será com um tempo firme. A mínima de 23 e a máxima é de 28. Olha, vem para mim já, porque eu não quero perder tempo. A gente vai falar agora do Robson Xavier de Oliveira, filho de 13 anos, adolescente sequestrado e morto no bairro de Pernambués por grupo criminoso. A polícia investiga, inclusive, o possível envolvimento com o tráfico de drogas da vítima. Dani Mazei, a mãe confirma o envolvimento dele. Bom dia, cadê você, Dani? Tá com você. Isso, Alex, mais uma vez, bom dia a você e a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente fala com Dona Ellen, ela que é uma mulher guerreira, diarista, e é mãe do adolescente Robson, que foi executado no resgate, em uma área de mata no resgate. A mãe está aqui dizendo que sabia que o filho tinha envolvimento com o tráfico, que ela tentou dar conselhos a ele, mas que ele não ouvia a mãe, brigava com a mãe, tinha parado de estudar, de ir para a escola, e ele acabou fazendo o sinal da facção e foi então executado
pela facção rival. Dona Ellen, meus sentimentos à senhora mais uma vez. Eu queria que a senhora só falasse, né, que a senhora tentou ajudar o seu filho, deu conselho, mas ele não ouviu. Como é que foi isso? Eu falei com ele, se saia disso, que você vai perder sua vida, meu filho. Você é muito novo, você viu o exemplo do seu irmão, mas ele não quis me escutar. Infelizmente, ele não quis me escutar. Aí deu no que deu, né, filho? Agora eu tô aqui, sofrendo. Que a dor é de quem fica, não de quem parte, né? Eu vou ficar aqui com minha dor, sofrendo, sentindo a falta dele. Tudo faz lembrar dele. É que ele só tinha 13 anos, né? É, muito novo, pequeno ainda brincava até de bola com os meninos, brincava de pipa, tudo. Era todo crianção. E a senhora tinha falado para ele não fazer sinal de facção? Foi, falei. Falei, não faça, que você vai perder sua vida, meu filho. Aconselhei muito, mas ele não quis me escutar. E aí a senhora me disse que já é o segundo filho que a senhora perde para o tráfico de drogas, para criminalidade? Sim. O primeiro tinha 16 anos, Fernando. E meu filhinho também, porque ali foi outro teimoso também. É isso. A senhora trabalha com o quê? Sou diarista. É isso. Dona Ellen, meus sentimentos mais uma vez, a gente vai ajudar a senhora. Ela pediu para falar, ela que é mãe solo, ela teve 3 filhos e, como ela falou, perdeu 2 aí para a criminalidade. E ela disse que só quer dar um enterro digno a seu filho, não é isso? É. A única coisa que eu posso fazer agora. Quero ver meu filho. Dar o último adeus, né? É isso. Deixa eu passar seu contato aqui pra... A mãe chorando aí a morte do filho, segundo filho dela, né? E ela disse que o menino, ele tinha mesmo aí um envolvimento, pelo menos, usuário de drogas. E a motivação, a priori, seria essa foto aí que ele tá fazendo um sinal, um gesto, né? Agora, eu tenho lá em Feira de Santana a mãe que está acusando o companheiro de ter abusado da filha de 10 anos. Ele é padrasto dela. E daí o momento que ela fala, inclusive, do que ela conversou com a menina. Contando pra ela chorando muito, chorava muito, e o demônio no banheiro, tava no banheiro, chorando muito. Aí eu falei, mamãe, conte pra mamãe. E ela chorando, aí quando o cramuniano viu que ela ia contar, ele saiu do banheiro. Aí, o que foi que você fez com ela? Você fez o que com ela? Não fiz nada, não. Detalhes, já eu volto com o Diego à Feira de Santana depois do intervalo. Vestido. Olha, eu já estou de volta, já aqui o pai da menina que teria sido abusada pelo padrasto. Ele vai falar, esse é o padrasto, tá? A mãe tá acusando aí o companheiro, que é esse cara aí, de ter abusado a filha de 10 anos lá em Feira de Santana. Nosso repórter Diego Macedo vai conversar com o pai. Agora vem pra mim aqui, porque há menos de 10 dias, para, gente, início aí da operação da nova rodoviária de Salvador, o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, entregou as chaves do terminal, que passará a funcionar em 20 de janeiro. João Tran acompanhou então a cerimônia e a gente confere agora. Cadê o João? Bom dia, João. Muito bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham a Saratu 24 horas. Estamos no novo terminal rodoviário de Salvador. Nesta segunda-feira, o governador Jerônimo Rodrigues recebeu as chaves do terminal aqui de Águas Claras. Esteve presente também todo o seu secretariado e lideranças parlamentares. No ato, o governador prometeu que a partir do próximo dia 20 já vai ter a operação iniciada no terminal de Águas Claras, com expectativa de aproximadamente 20 mil pessoas passando por dia por aqui. Segundo o governador, será um vetor de desenvolvimento. Vamos acompanhar esse trecho que ele falou durante a sua inauguração, durante o recebimento de sua chave do terminal rodoviário. E conforme nós falamos, o desejo nosso é que de hoje a 8 a gente volte aqui, abrindo as portas para que as pessoas possam participar da inauguração, que vocês estão vendo aqui, às vezes, de tapumes, é por conta que ainda está na inauguração, a gente vai ver muito pontos desses sem tapumes e alguns ainda com tapumes.
porque não foi vendida a loja, ou porque está se arrumando os últimos detalhes, mas a grande obra já está pronta. E a rodoviária saindo daquela região do Iguatemi, não tem como aquela região do Iguatemi se esvaziar. A força que tem ali, os investimentos do Estado, da Prefeitura, dos empresários, garante que ali já tenha um lugar consolidado. Mas nós estamos trazendo mais um novo metrô. Pois é, além do governador Jerônimo Rodrigues, também tiveram outras autoridades presentes que comentaram sobre a interligação entre o VLT, metrô e todos os modais aqui da nossa capital. O secretário da Casa Civil, Afonso Florense, destacou principalmente que o governo do estado quer manter os valores do sistema no ano de 2026 e ainda também comentou sobre os preços do novo VLT, que já estão em estudo. O VLT tem expectativa já em torno de tarifas, estudos sobre isso? Sim, estudos sobre isso, mas nós não temos estudos concluídos e só teremos estudo concluído quando ou publicarmos a licitação ou concluirmos negociações com a concessionária que hoje pode assumir a operação do sistema. A concessionária do metrô, no seu contrato, ela pode assumir a operação do sistema. Então nós temos estudos, mas por dever de confidencialidade legal, nós não podemos divulgar. Por enquanto, nós estamos, até o momento, mantendo as nossas tarifas. Enquanto o transporte urbano de Salvador, de má qualidade, vai para R$ 5,90, nós ainda estamos com as tarifas congeladas dos ônibus metropolitanos e do metrô. E vai manter assim? Até o momento, sim, e vamos monitorando a saúde financeira do sistema. Quem também esteve presente foi o ex-governador e atual senador baiano, Jacques Wagner. Será que essa é a obra que vai chancelar o governador Jerônimo Rodrigues também com aquele aspecto da obra tamanho G para uma boa eleição? Não, eu acho que são várias obras que ele tem feito. Tamanho G, GG, 3G, nem sei. A rodoviária, sem dúvida nenhuma, será uma joia da coroa. Por quê? Porque todo mundo vai passar por aqui. A população que vem de outros estados, a população que vem de outros municípios, vão chegar aqui, vão ter um equipamento absolutamente confortável, moderno, todo antenado nas melhores práticas de sustentabilidade. E daqui você parte para dentro de Salvador. Você tem metrô, você tem VLT. Então essa é uma obra que, sem dúvida nenhuma, aumenta, qualifica Salvador, qualifica o governo do governador Jerônimo, mas eu diria que são muitas obras que a gente tem feito e às vezes uma pequena obra também. Ele comentou sobre o PL da dosimetria que a gente vem discutindo muito, Alex, nosso papo de política, principalmente porque o PL da dosimetria foi aprovado com a negociação do próprio governo, até mesmo encabeçada por Jacques Wagner, e que ele tem sido muito criticado desde então. Segundo ele, não teve nenhuma rusga dentro do PT com esse processo não, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já vetou este projeto. Não, gerou uma rusga porque o povo, nem todo mundo enxerga o que a gente está preparando. Eu botei a bola na marca do pênalti e o presidente Lula chutou no dia 8 de janeiro. Se eu não tivesse preparado o jogo, não tinha aquela faixa dele levantar aquela coisa lá. Mas eu entendo, o pessoal às vezes não enxerga um pouco adiante, aí ficou aquela rusga, eu não negociei nada. Eu fiz o que tinha que fazer, botei para votar. Eles tinham voto, aprovaram, e o presidente Lula no dia 8 eu estava lá, desceu lá a rampa, mostrando para todo mundo o veto. Aquela foto foi a foto do dia. Se tivesse assim crédito, eu ia botar crédito, o fotógrafo e embaixo, patrocinador Jacques Wagner. Alex, a gente vai continuar acompanhando. Dia 20 vai ter inauguração de fato. Dia 19, o antigo, o atual terminal rodoviário deve ser desligado por completo. Qualquer atualização, claro, da política baiana, a gente traz o nosso Papo de Política. Ok, João Tram, obrigado pelas informações aí direto da rodoviária, tá? Eu vou agora voltar à Feira de Santana com o repórter Diego Macedo, com um caso da criança de 10 anos que foi, gente, abusada sexualmente pelo próprio padrasto. A família da menina está pedindo justiça e punição do acusado, Diego. Você está com o pai, bom dia mais uma vez.
Pois é, Alex, nós estamos exatamente no local do crime. O pai está aqui do lado, vai conversar com a gente também, que ficou sabendo de algumas informações, né? Como a mãe mesmo falou, ele tinha medo de que o senhor ficasse sabendo de alguma coisa, mas o senhor já estava sabendo de algumas informações. A exemplo dele estar olhando sua filha tomando banho. Isso. A minha mais nova de 7 anos apresentava, disse que ele entrava, ela tomando banho no chuveiro para reclamar de chuveiro quente, mas era mentira, ele estava olhando o corpo de minha filha tomando banho. Sempre a mais velha ele fazia isso. Olhava escondido também? Olhava escondido, ficava observando ele escondido. E ela falou também que ele fazia cosca nela, chamava ela pro quarto, não queria. Aí quando ela entrava no quarto, ele trancava a porta e cometia o ato, que ele botava ela de bruços e tampava a boca dela para ela não gritar. E quando ele percebeu que a minha mais nova estava já tendo conhecimento do que estava acontecendo, ele começou a dar dinheiro para despistar. No caso, ela sair para comprar doce. E quando ele voltava, ele simplesmente abria a porta e falava que estava só brincando. E a minha inocente, não conhece nada, não sabe de nada, tentando defender a irmã, entendeu? Eu já tive conhecimento também desses atos, eu já tentei procurar justiça, essas coisas, mas não, tinha que ter prova. Pai, como é que era que sua filha chegava em sua casa? Antes mesmo do senhor saber essa situação, ela já tinha confiança em alguém, abraçava alguém? O senhor acha que dividia alguma coisa com alguém? Ela dividia com minha tiada, meu tiado e a sobrinha de minha esposa. Ela abraçava os meninos, chorava no desespero, como se fosse um alívio para ela. Não contava para as crianças o que tinha acontecido? Não contava, falava algumas coisas que ele batia, entendeu? Só falava que ele batia, que era agressivo com ela, só falava isso. Mas o detalhe disso ela não contava com medo. E o senhor já desconfiou em algum momento que ele poderia estar fazendo isso com sua filha? Já desconfiei, já tomei atitudes, mas as pessoas me aconselharam que eu tinha que ter prova para eu não acabar me prejudicando. Porque infelizmente é assim, né? Quem faz está solto e a gente que comete a justiça, a gente fica preso. A gente recebeu a informação que ele poderia ter fugido aí para Nova Açores, mas também pode ter ido para São Paulo, porque o pai dele mora lá. E o que vocês querem é que aproveitar a audiência aqui do programa para tentar encontrar ele, né? Já foi visto em Nova Açores, uma pessoa já viu ele tentando comprar passagem de onde clandestino, para ele poder ir embora para São Paulo, que o pai está cobertando ele, principalmente com um advogado. Quer falar, mãe, ainda? Depois do Natal, o pai das crianças esteve aqui em casa, aí sentou com a menina, conversou. Ô papai, tem alguma coisa que você quer contar pro seu pai? E ela quieta. Aí ela sentou no colo do pai. Tem alguma coisa que tá acontecendo que o papai não saiba? Tem alguém mexendo na sua popozinha? E ela chorou. E não falou? E não falou. Como é que tá o estado psicológico de sua filha hoje em dia? Assim, depois do ocorrido, ela foi para casa do pai, mesmo se não tivesse ocorrido, ela já ia para casa do pai, que é as férias da escola. Mas assim, ela não tá bem, porque eu tive informações que ela não tá conseguindo dormir, direito, que ela tá tendo sonhos, crise de choro, não quer nem chegar perto do pai direito, o pai chama, ela não quer ir, com medo, tá tomando banho de roupa. Então... Ela tá na casa do pai agora, né, pai? Como é que tá o comportamento dela? Até com o senhor ela tá um pouco diferente? Minha filha antigamente me abraçava, minha filha me beijava, minha filha deitava comigo para poder assistir. Nem isso ela tá querendo fazer porque ela tá com medo. Não, meu pai, eu vou ficar aqui dentro, minha filha. Desde que eu sou seu pai, eu nunca vou lhe machucar, nunca, eu lhe amo, tô aqui para lhe proteger. Aí ela foi, deitou comigo e ficou assistindo. E até para ela tomar banho, minha filha tá tomando banho de roupa, porque ela não se sente mais segura pelada em lugar nenhum. Com imagens de Robson Melo, Diego Macedo, de Feira de Santana, para o Aratu 24 Horas. Diego, obrigado pelas informações aí, obrigado inclusive a disponibilidade dos pais em esclarecer a história. Ó, gente, muita gente inclusive revoltada no YouTube aqui com essa questão aí dessa criança, viu? Quero inclusive trazer aqui as interações das pessoas, quem está participando com a gente, a Marinei tá aqui, o André Rodrigues participando então aqui, o Marcos Vinícius, a Sandra Regina, sempre batendo então cartão aqui, né, Sandra? Obrigado pela audiência, tá? Em poder entrar na sua casa aí todos os dias. Tem gente aqui, inclusive, de São Paulo, hein? Teve uma pessoa aqui que eu tava vendo, de São Paulo, que fala aqui com a gente. A galera... Ó, bom dia, Alex. Parabéns pelo seu trabalho. Eu assisto você todos os dias de São Paulo. Antônio Ferreira. Ó... Acredite no seu potencial, tá? Acredite no seu potencial, mesmo quando tudo parece ser difícil.
Aratu 24 horas de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência na TV aberta, no YouTube, nas redes sociais. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã. Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia, Marcelo Castro. À noite, a partir das 6h30, é a vez do Fala Dani com Dani Mazei. Na sequência, tem Aratu Notícias com Pablo Reis. As letrinhas vão começar a subir. Minha Bahia! I love you! Olha que imagem linda! Galinho canta, vai! Eita, vou dar um tipo agora.